Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Linhares Júnior, sou jornalista e editor do blog linharesjunio.com. Pois bem, nesse final de semana, o governador Flávio Dino, como não poderia deixar de ser diferente, usou suas redes sociais para atacar o presidente Jair Bolsonaro. E não apenas para atacar o presidente, mas também dando uma demonstração clara que ele está disposto até a mentir da forma mais descarada possível para tentar jogar a população contra o presidente da República. Disse o Flávio Dino em seu Twitter, abre aspas, as Forças Armadas devem obediência ao Supremo e não ao contrário. O poder militar é subordinado aos três poderes. Aliás, qualquer deles pode determinar a garantia da lei e da ordem em face de ações desses grupelhos de agressores. Está no artigo 142 da Constituição Federal. Antes de comentar esse assunto, eu vou fazer uma sugestão para você, para que você tenha a possibilidade de tirar as suas próprias conclusões sem que a opinião, nem a minha, nem a do Flávio Dino, possa interferir de qualquer forma. Você abre o Google Chrome, digita artigo 142 da Constituição Federal. Quando abrir o artigo, você aperta Ctrl F. Vai aparecer uma caixinha. Primeiro você digita judiciário e faz a busca. Não vai aparecer o termo judiciário. Depois você apaga e digita o termo legislativo e faz a busca. Não vai aparecer o termo legislativo. Depois você faz a busca com três poderes. Também não vai aparecer. E você sabe por que não vai aparecer? Porque isso que o governador Flávio Dino colocou no seu Twitter é mentira. A lei, a Constituição Federal, ela não faz menção ao judiciário e muito menos ao legislativo no que diz respeito ao acionamento das Forças Armadas para o cumprimento da lei e da ordem. O artigo da Constituição, ele é bem pequenininho. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. Pois bem, eu poderia aqui tentar tripudiar do governador Flávio Dino e falar que fica muito feio para um ex-juiz federal não conhecer a Constituição do país dele. Mas eu sei que não seria a verdade, que essa não seria a realidade. Com a mais absoluta certeza, o Flávio Dino sabe muito bem que o chefe supremo das Forças Armadas, que tem o direito de acioná-las caso a lei e a ordem estejam sendo descumpridas, é o presidente da República. Mas ele coloca isso no Twitter para tentar gerar tumulto. Ele coloca isso no Twitter para deixar evidenciado que até a mentira não é limite para fazer a oposição ao presidente Jair Bolsonaro. A bem da verdade, esse caso envolvendo o diretor-geral da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Jair Bolsonaro, deixa bem claro o quanto o presidente que a gente tem na realidade é diferente do presidente que a imprensa e pessoas como esse comunista aqui do Maranhão tentam passar para a população. A Lei 9.266 de 1996, com a redação alterada pela Lei 13.047/2014, sancionada pela então presidente Dilma Rousseff, assegura que o diretor-geral da Polícia Federal é nomeado pelo presidente da República, tratando-se de um cargo, abre aspas, privativo de delegado de Polícia Federal integrante da classe especial. Ou seja, a única coisa que a lei diz é que tem que ser um delegado de determinada categoria. Ou seja, a lei é bem clara. Cabe ao Jair Bolsonaro nomear, desde que um delegado de classe especial, o diretor-geral da Polícia Federal. E se ele tivesse lançado mão no artigo 142 da Constituição, ele estaria corretíssimo. Porque o que o senhor Alexandre de Moraes fez ao impedir que o presidente nomeasse um diretor do qual a prerrogativa lhe é assegurada pela lei, foi ir contra a lei. Ou seja, se o Bolsonaro fosse esse monstro todo que andam dizendo por aí, ele poderia muito bem ter
destacado aí um agrupamento do Exército e mandado prender o Alexandre de Moraes. E estaria amparado completamente pela lei. Agora o senhor Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, tem muita sorte de o presidente da República ser o Jair Bolsonaro. Porque se fosse um Nicolás Maduro, porque se fosse um Hugo Chávez, porque se fosse um Fidel Castro, um desses aí que o Flávio Dino gosta tanto e enaltece tanto por aí, eu acho que nem preso ele seria. Se ele tivesse tirado um direito constitucional de um desses três aí, ele com a mais absoluta certeza ia ser morto. Mas o Jair Bolsonaro, mesmo sabendo que o Alexandre de Moraes rompeu a Constituição e mesmo sabendo que poderia sim acionar o Exército para mandar prendê-lo, ele decidiu acatar a decisão do ministro. Agora, tirando essa parte da mentira do governador Flávio Dino, que tenta ludibriar você nas redes sociais, tirando a parte da interpretação da lei, começa a causar tristeza o quanto a psicopatia desse pessoal da esquerda começa a afetar pessoas inocentes. O Ramagem, ele é da Polícia Federal desde 2005, ou seja, nem existia Facebook ainda, não existia Bolsonaro, não existia nada quando ele entrou na Polícia Federal como delegado. Ele atuou na Operação Lava Jato no Rio de Janeiro em 2017. Ele coordenou o trabalho da PF junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A carreira dele como delegado federal foi iniciada em Roraima. 2 anos depois ele foi nomeado delegado regional de combate ao crime organizado, que todo mundo sabe que pelas bandas ali é muito pesado. Em 2011 ele foi transferido para a sede do Departamento da Polícia Federal em Brasília para criar e chefiar uma unidade de repressão a crimes contra a pessoa. Em 2013, ele assumiu a divisão de recursos humanos e, a partir de 2016, passou a ser responsável pela área de estudos, legislações e pareceres da Polícia Federal. Ou seja, é simplesmente o cara que tinha o domínio dos pareceres jurídicos da Polícia Federal. O Ramagem também possui vasta experiência na coordenação de grandes eventos. Ele atuou na Conferência das Nações Unidas, na Rio+20, ele também atuou na Copa das Confederações, em 2013, na Copa do Mundo, ele foi um dos chefes lá do sistema de segurança, e nos Jogos Olímpicos em 2016. Atualmente ele está na ABIN. E antes de entrar para a ABIN, ele foi sabatinado pelo Senado Federal. Por que eu fiz questão de mostrar o currículo do Ramagem para você agora? Imagine como deve ser triste para um cidadão desse, que passou a vida toda honrando a farda. Não tem nada que o desabone, tem absolutamente nada que o desabone. Tem carreira sólida, tem ficha limpa, tem currículo, tem experiência e poderia hoje estar sendo reconhecido pelo seu trabalho, sendo nomeado diretor-geral da Polícia Federal. E por que não foi? Não foi nomeado porque essa iniciativa partiu do Jair Bolsonaro. Não importa se é um homem competente, não importa se é um homem limpo, não importa se é um homem de um passado idôneo, não importa se é um homem que tem experiência e competência para assumir o cargo. Se ele está sendo indicado pelo Jair Bolsonaro, a gente não vai deixar. Aí você vê uma pessoa que dedicou a vida toda pela instituição, ser impedida de ser reconhecida pelo esse ministro Alexandre de Moraes, que torna a dizer que se o presidente do Brasil fosse o Nicolás Maduro, uma hora dessa ele ia estar enterrado. A realidade é a seguinte: o Flávio Dino não tem pudor nenhum em relação às ambições políticas dele. Se tiver que mentir, ele vai mentir, como ele mentiu nesse texto aqui, como ele mentiu nesse Twitter dele aqui, que você pode muito bem comprovar pela internet ou pela própria Constituição, que é sim prerrogativa do presidente da República acionar as Forças Armadas quando a lei não estiver sendo cumprida. Ou seja, além de comunista, é mentiroso. Para outros áudios, vídeos e textos desse que vos fala, você acessa linharesjunio.com. Sejam legais uns com os outros, prestem bastante atenção em qualquer coisa que um comunista diga e até depois.